Eu gostaria de ler com vocês o texto que está em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que ristes. Interessante essa risada de Sara. Essa risada de Sara é um replay da risada que Abraão também teve no capítulo 17, diante da fala de Deus sobre o filho, sobre aquilo que é o elo onde tudo está sustentado no que diz respeito à vocação de Deus a Abraão. E o que essa risada tem para nos dizer? Por que Sara riu de Deus? Muitas vezes nós não cremos em Deus. Nós fazemos de Deus uma piada porque existe uma nuvem na nossa visão, colocada pelo sistema deste mundo, pelo sistema religioso, enfim, pelo sistema tradicional, que não nos permite ver Deus como de fato Ele é. E esse texto traz algumas características interessantes sobre Deus, mas também fala muito sobre nós, sobre o Deus que muitas vezes nós cremos. Isto não muda Deus, mas isso interfere muito na minha e na sua vida prática de fé. Quando Deus é uma piada, quando a minha percepção de Deus é que Ele só pode fazer aquilo que é uma possibilidade em mim, aquilo que eu posso fazer, Deus então pode fazer. Mas isso é uma projeção de Deus, de um Deus que nada mais é do que eu mesmo. Isto é nada mais, nada menos do que uma idolatria de mim mesmo. De tal forma que quando eu louvo a Deus, é a mim mesmo que eu louvo. Quando eu dou crédito a Deus, quando eu acredito em Deus, na verdade eu estou confiando em mim mesmo. E isto é um risco. Não sei como você tem vivido a sua relação com Deus, como você e eu podemos estar na caminhada cristã, mas esse é um risco que eu e você corremos. Lembre-se que Sara e Abraão estavam caminhando com o Senhor há muitos anos, mas ainda assim tinha uma percepção errada de Deus. Talvez você e eu possamos ter uma percepção errada de Deus. Possamos fazer de Deus alguém muito semelhante a nós, que só pode o que eu posso, que só tem condições à medida que eu tenho alguma condição. E aí eu me angustio, aí eu fico com medo, aí eu fico ansioso. E o medo é o que tomou o coração de Sara. Ficou receosa porque se viu surpreendida por um Deus que sonda os corações, por um Deus que vê através da camisa, da roupa, da tanga, da religião. Ficou surpreendida e como a percepção de Deus ainda era o Deus muito semelhante com ela, ela teve medo
E a primeira reação dela é negar a verdade. Isso é algo que acontece conosco também. Nós, quando temos uma visão equivocada de Deus, também temos medo de Deus. Temos pavor de Deus, temos receio de Deus, porque Ele não é um Deus confiável, porque é um Deus que se parece muito comigo. A proposta hoje é falar do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e buscar em Jesus a revelação do que é Deus, de como Deus pensa, do que Deus é, de como Deus gosta, à medida que avaliamos a nossa experiência para saber se de fato eu estou olhando para o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ou para um ídolo que eu criei, ainda que eu chame de Deus, de Jesus, enfim. A gente precisa avaliar a nossa experiência, pensar certinho, para que a nossa vida prática de fé não sofra os impactos de um Deus que não é muito distante de um homem caído. Sobre essas questões, eu gostaria de falar com vocês na próxima vez.